Sim, você está apresentando aqui a o código da prova substitutiva. Vou começar com as variáveis aqui, que tem as variáveis de memória, que são as variáveis que eu preciso guardar na memória, as variáveis de estado. E tem uma função escreve na memória, que ela vai criar um for, que ela vai percorrer todo um buffer que eu recebi, e ela vai atribuir o valor desse buffer ao ciclo PWM, que é um vetor da memória. Eu vou ter uma função também de medição, que ela vai chamar os valores do ADC para a medição A e para a medição B. Eu tenho uma função PWM, que ela vai verificar o estado do botão on se ele estiver setado como zero. Ele vai guardar esse valor e vai atribuir um ciclo zero ao PWM. Se ele estiver setado como 1, ele vai atribuir ao PWM o ciclo lá do valor que eu guardei na memória do que eu recebi com o índice que ele vai sendo incrementado junto no vai guardar o botão ativo e vai incrementar o índice. Então, se o índice for maior que 64, eu reinicio a sequência com o índice zero. A função de enviar dados, eu tenho uma variável data, que é para formatar a transmissão, em que eu vou ir atribuindo cada bit no seu estado, os 40 bits. Então, cada um no seu local todas as variáveis e depois eu faço um envio desses 5 bytes, 40 bits, via, via o ART. Eu criei uma função também, é, temporiza o envio de dados, porque eu estou usando o time exec está com 4.096 milissegundos, então ele vai executar 5 interrupções até fazer um envio. Então, quando ele fizer 5 interrupções, contando, ele vai, enquanto a minha variável de conta envio vai estar igual a 5, ele chama a função de enviar dados e depois é o contador para reiniciar tudo novamente. E a função do ganho A é igual a do ganho B, só muda os parâmetros, ele recebe o valor do estado do ganho A e ela compara a partir do switch, se ele for igual a 1, ele vai configura o pino do ganho como entrada digital. Se ele for igual a 10, ele configura o pino como saída digital e coloca o valor zero na saída. Se ele for igual a 50, ele configura o pino como saída digital e seta como um pino na saída. Depois ele salva o valor do ganho na variável da memória. A função para o BNB é a mesma coisa, só que com os parâmetros do BNB. Eu tenho uma função aqui de mudar a frequência, que eu tenho uma variável auxiliar chamada índice de frequência, em que eu vou estar comparando com a frequência atribuída aqui nos botões. Se o índice de frequência for menor que a frequência, ele vai incrementar o índice de frequência. Se ao contrário, ele vai decrementar o índice de frequência. Quando eles forem igual, eu vou zerar o índice de frequência e eu vou chamar a função do PWM, ou seja, a cada 12,8 milissegundos essa função ocorre. Mas eu só vou chamar o PWM quando ela tiver um múltiplo, que é um múltiplo dessa variável de frequência de 12,8 milissegundos, sendo menor ali o zero, então são 12 milissegundos, no máximo 3 e alguma coisa segundos. Os botões eu usei as interrupções para fazer eles. Tem um botão do sync, é o índice PWM, que ele chama, ele reseta, ou então eu coloco o índice PWM como zero, reseta a sequência. A função do botão GA é incrementa o estado do ganho GA, e se for igual a 4 significa que passou 3, ele reseta voltando para 1, e ele chama a função do ganho GA. A função do ganho do botão GB é a mesma coisa, só muda agora os parâmetros que é para GB. A função FP incrementa a frequência, se ele for igual ou maior que 28. 128 tem um limite em 128, para não passar disso. A, a interrupção do FDN, o botão, ele decrementa a frequência se ele for menor ou igual a zero e fica em zero para não ficar negativo. A função de recepção é a interrupção do RX, em que todo buffer é RX que recebe o caractere usart. O índice desse buffer é incrementado a cada vez que passa aqui. E ele seta o timer 4 como start, que é para iniciar a contagem dos 20 milissegundos. Quando der esses 20 milissegundos, a partir do último caractere, ele entra nessa interrupção aqui, em que ele encerra a recepção e para o timer 4. O timer 4 é iniciado parado
eu inicio colocando a interrupção global, a interrupção dos perfeitos e atribuo cada interrupção às suas funções. No Alias, o Watchdog Time, é, eu confiro a variável encerra a recepção se ela estiver setada. Eu entro nesse área, significa que quero receber um código completo. Ela escreve na memória, chama a função de escrever na memória, e 01 RX para o próximo código de recepção e seta essa recepção como falso para o próximo código. Vamos simular aqui um erro no software. Aqui, vou deslogar de novo o software aí. Laranja não é, laranja não nos ajuda. Vou tentar fazer a simulação, mostrar o máximo que puder. E a simulação carregou. A gente pode ver aqui a janela do Art, que ele está transmitindo. Poderia mostrar aqui como o arquivo de texto, mas não dá tempo de colocar no arquivo de texto. É, mostrar aqui também o estilos. Eu tentei usar o Resist Injection, mas acabou não dando certo. É, o valor não chega aqui, eu estou colocando os estilos de alguma forma errado, mas eu não descobri o que é. E o analisador lógico que a gente pode ver o PWM, mas a frequência vai ser mudada não aqui no software, é mudada por hardware enviando um outro componente que eu esqueci o nome agora. Então é isso, só deu para mostrar isso. Muito obrigado.